Bom dia, então, meu nome é Cibele Berger, nós vamos falar sobre peneiras moleculares, então, dentro da escola de catálise, catalisando conhecimentos. Bom, quando a gente fala de peneiras moleculares, aqui eu ponho uma definição, né? São sólidos porosos, com uma porosidade bem definida, e aí com isso eles têm a capacidade de diferenciar a molécula pelas suas dimensões e geometrias. Aí eu sempre coloco aqui, eu faço alusão a. É uma brincadeira que fez o Fernando Rey no primeiro ciclo de palestras de peneiras moleculares, em que ele coloca aqui a mamãe pata, né, com seus patinhos, então são moléculas, uma mistura de moléculas de diferentes tamanhos, e aí quando eles passam por cima dessa grade, essa grade então simboliza a peneira molecular, os patinhos que são menor que a grade, eles caem, e a mamãe pata que é maior não passa, né? E ali sobrou um patinho que devia ter caído e não caiu, então não foi tão seletivo. Então essa é a ideia que a gente quer fazer a nível molecular, né? Separar moléculas pelo seu tamanho. E aí então é importante o tamanho dos poros. Nós temos pela IUPAC uma definição de tamanhos, né? Para microporos, sólidos microporosos, sólidos mesoporosos e macroporosos. Os microporosos têm poros com diâmetros menores, né, até 2 nanômetros, de mesoporos são os que têm de 2 a 50 nanômetros, e macroporos são materiais que têm diâmetro de poro acima de 50 nanômetros. E aqui a gente vê um gráfico que mostra, né, o tamanho dos poros, aí alguns materiais e aí alguns tamanhos de moléculas. Então se vê que as zeólitas, que são materiais microporosos, ela tem o poro bem definido, né, e é capaz então de separar moléculas pelo seu tamanho. Aí depois nós já temos as famílias dos materiais mesoporosos, que podem ser sintetizados com um largo tamanho, né, de mesoporos. Aí tem sílica gel, carvão ativado, que já tem uma distribuição de tamanho de poros, e depois os poros, materiais com poros macro, né, macro ordenado. Aqui tem um outro gráfico envolvendo, então aqui tem os materiais mesoporosos, aqui são zeólitas. Vocês veem que os poros podem ter, além de diferentes tamanhos, também diferentes formas, né? Podem estar mais achatados, podem estar mais circulares, né? E isso também vai ser importante na hora de aplicar esses materiais, tá? Então, de uma forma geral, essas são as peneiras moleculares, são materiais porosos que têm essa capacidade de separar moléculas pelo seu tamanho. E aí nós vamos tratar de 3 tipos de materiais, tá? Os materiais microporosos, que são as zeólitas, os materiais mesoporosos, tanto à base de sílica como de carbono, e depois materiais lamelares, que também podem ter propriedades bem interessantes também de peneiramento. Então, começando com as zeólitas, né? Então, a definição tradicional é um alumínio silicato cristalino, né? É uma peneira molecular microporosa, pode ser de origem sintética ou de origem natural. Então, são materiais microporosos, então com poros até 20 anos, são 2 nanômetros, tem uma estrutura tridimensional bem definida, e quimicamente, então, é representado por essa fórmula, em que a gente vai ter o alumínio, né, e o silício, né, aqui estão os óxidos de alumínio e silício, então eles estão na forma tetraédrica, então aqui eu tenho um tetraedro em que nas pontas está o oxigênio e no meio está o átomo de silício e alumínio. Como o alumínio está tetraédrico, ele tem uma carga associada a ele precisa de um cátion para compensar a carga, então a gente vai ter um M, que é aqui que é representado, que é um cátion, né, de carga N, e vamos ter então também moléculas de hidratação, né, solvatando esses cátions interlamelares. Então, essa é a definição tradicional, depois se expande para materiais que tenham essa geometria, né, essa conexão de tetraedros, mas que eu possa ter outros heteroátomos, né? Então, posso ter um fósforo, posso ter um germânio. Então, aí são materiais tipo zeolíticos, né? Que fica mais correto de dizer.
Então, para entender a estrutura desses materiais, às vezes fica muito complexo, né, desenhar toda a conexão desses tetraedros. A gente chama esse tetraedro de unidade primária de construção. E aí, se eu pego, por exemplo, 6 tetraedros, né, e vou unindo eles, aqui eu faço um desenho que é um hexágono, né? Então, eu uno os átomos de silício e alumínio, e aí é uma forma de simbolizar a estrutura, tá? E a gente chama isso de unidades secundárias de construção. Então, o que que significa, né, quando eu vejo esse hexágono, né? A gente chama anel de 6 membros, que em cada ponta eu vou ter um átomo de silício e alumínio e entre essas pontas um átomo de oxigênio, tá? Que é como acontece aqui. Então, em cada ponta um átomo de silício e alumínio e entre elas eu sei que eu tenho um átomo de oxigênio. E aí, então, olhando essas unidades secundárias de construção, fica mais fácil da gente entender a estrutura zeolítica. Então, para vocês terem uma ideia, pegando um anel D4 e um anel de 6 membros, tá? A gente constrói o que se chama uma caixa sodalita, né? Então, aqui está o anel de 6 e aqui é o anel de 4. Se eu conectar essa caixa sodalita por esse anel de 4 membros, eu vou ter, né, a estrutura sodalita. Se eu conecto esse mesmo anel de 4 membros, mas por um anel duplo de 4 membros, a estrutura aumenta, né? Eu vou ter uma maior porosidade e eu tenho a estrutura LTA, quer dizer, zeolita A. Se eu conecto pelo anel de 6 membros, o anel duplo de 6 membros, eu vou ter a estrutura faljazita, vocês veem que a porosidade aumenta bastante. E aqui tem a estrutura 6, que é muito similar à faljazita, a diferença é que essas duas caixas sodalitas estão para frente, enquanto que essa uma está para frente e outra está para trás. E aí vocês veem que muda, né, a acessibilidade do poro. Esses materiais são bem interessantes. A sodalita, ela é uma das aplicações dela, é como pigmentos, né, o pigmento azul ultramarino, quando tu coloca enxofre dentro da estrutura, dá esse pigmento bonito. Normalmente as zeolitas são brancas, né, normalmente. A zeolita A, ela tem pelo tamanho de poro delas, ela é empregada para separação de parafinas lineares de ramificadas, né? Então, é uma das aplicações dela e a maior aplicação é para tratamento de águas, para retirada de cálcio e magnésio. E então ela troca o sódio por cálcio e magnésio e é muito aplicada então em formulação de detergentes em pó, né? E ela tem uma coisa interessante que dependendo do cátion que está compensando a carga, muda, digamos, o tamanho efetivo do poro, né, a acessibilidade a esse poro. Então, quando ela tem sódio compensando a carga, ela tem um poro em torno de 3 angstroms e se chama comercialmente zeolita 3A. Depois tem a 4A e a 5A. Então, quando eu tenho cálcio compensando a carga, como é cátion mais 2, vai sair 2 sódio para entrar um cálcio. Então acaba tendo uma acessibilidade maior e então o poro acaba sendo de 5 angstroms. Então, um material bastante utilizado, uma das zeolitas mais utilizadas. A segunda mais utilizada é a faljazita, né? Essa daqui, que é utilizada para a formulação de catalisadores de FCC, por causa do craqueamento. Então, moléculas grandes, né, entram, né, nesses canais, craqueiam, transformando então em moléculas menores. Então, aí está uma diversidade de aplicações, né, então de separação, de catálise, de troca, até de pigmentos, né. Então, é importante conhecer essas estruturas, o seu tamanho de poro, né, as suas propriedades, exatamente para poder prever ou aplicar, né, em diversos processos, tá? Então, falando um pouco mais das eólicas, como eu falei, as estruturas são formadas por essa conexão de tetraedros, então a gente pode ter diferentes estruturas com diferentes poros, né, sistemas de poros, eles podem estar numa direção, em 2 direções ou em 3 direções. A gente pode ter cavidades, né, não só canais porosos, então são materiais bem interessantes e a gente acaba tendo mais de 250 estruturas que elas são catalogadas pela ISA, que é a Associação Internacional de Zeólitas, e ela utiliza um código de 3 letras para catalogar essas estruturas. Então, por exemplo, a zeólita A, ela é chamada, então, a estrutura dela é LTA, que é Lean de Type A.
Quando são materiais naturais, normalmente se pega então as 3 primeiras letras do nome. Então, a zeolita mordenita vai ser então mor, né? A ferrerita fer, faljazita fal. E aí depois o nome muitas vezes vem também da origem, né, do laboratório ou de alguma coisa que tenha a ver com a estrutura. Então, por exemplo, MFI é Mobile 5, né, mas SM5, né? AB, a beta e assim por diante. Então, existem 252 estruturas. Essas estruturas podem, a mesma estrutura podem ter diferentes composições, pode ter então pura silício, pode ser silício e alumínio, pode ter fósforo e aí outros heteroelementos. Vocês veem que algumas estruturas têm um tracinho antes, são estruturas que a gente diz que elas são, como se fosse aberta, né? Ela tem grupos silanóis, né? Que não conectaram, né? Então acaba tendo esses silanóis, normalmente por poro. E quando tem um asterisco, são materiais, aqui é o caso da beta, são materiais que são formados por polimorfos, né? Por uma mistura de polimorfos. Então, se vocês vão no site da ISA, tá? É um site bem interessante para quem trabalha com zeólitas. Eles têm, então, diferentes comissões, tá? E acaba tendo muitas informações interessantes. Por exemplo, uma das comissões é a de estrutura, tá? Que se vocês clicam ali, vocês entram então para a página da comissão de estrutura e aí você pode buscar os tipos de materiais pela sua estrutura, né? O tipo de estrutura. Então vocês vão ver aquela tabela e aí se vocês clicam, por exemplo, zeólita LTA, e aí então ele entra numa série de informações, né? Então eles dão parâmetros de células, dão, por exemplo, a densidade, né, dos tetraedros, da estrutura, os anéis, né, pelo número de membros de anéis que é formado, né, então que chama o MR, Member Ring. Então isso dá para ver também o tamanho do poro, do material. E aí a gente acaba tendo também pode fazer o RME, o raio-x, né, simulado, também tem RMN, pode fazer desenhos 3D, referências bibliográficas, então é uma página bem interessante para obter informação. Então, entrando no raio-x, tu pode mudar os parâmetros que quiser e aí você submete, né, e ele te faz um difatograma simulado do teu material. Então, esse é o difatograma da zeólita A. Então, no momento que tu sintetiza, tu já tem, né, o raio-x padrão para poder comparar com teus resultados. Outra coisa que tem no site que eu chamo atenção é a comissão de síntese, tá? Vocês entrando lá, vocês vão ter diversas receitas que foram testadas. Então, por exemplo, aqui uma das receitas da zeólita A, da LTA, aqui é dado, então eles dizem quem deu a receita, que ela sempre é verificada por outro grupo de pesquisa, tá? E aí é uma receita, né? Um método bem bonitinho. Então diz quais são os reagentes que vão ser utilizados, aí começa o método de preparação, então se coloca água, hidróxido de sódio, mistura até dissolver. Então ele faz passo a passo a receita como você deve seguir, tá? Então são informações bem interessantes para quem está começando em síntese de zeólita, tá? E vocês veem aqui, essa síntese é um material que tem uma relação silício-alumínio 1, né? Ele tem a mesma quantidade de silício e de alumínio na rede. Bom, falando em síntese de zeólita, por mais que a gente siga a receita, muitas vezes a gente quer estudar essa síntese, né? A gente quer utilizar outra fonte de silício e alumínio, ou a gente quer mudar algum parâmetro, né? O tamanho de cristal, ou até mesmo estudar a síntese do material para tentar otimizar ela. Então, são vários parâmetros que vão influenciar na síntese das zeólitas, tá? Aqui eu trago uma parte do livro que é do Giuseppe Gianetto, né? Essa já é foi a segunda versão do livro, que se chama Zeólitas, Características e Propriedades e Aplicações Industriais. É um livro em espanhol muito interessante para quem está começando no mundo das zeólitas. E aí no livro, nesse capítulo da síntese dos materiais, ele comenta então dos fatores que influenciam na síntese. Então, por exemplo, a natureza dos reagentes, né? Então, se a gente vai utilizar, por exemplo, como fonte de alumínio, né? Um aluminato de sódio, um hidróxido de alumínio, isso tudo são parâmetros que vão influenciar.
tá? O tipo da água, então normalmente a gente usa água miliqueda ionizada. O pH é muito importante na hora da síntese desses materiais, você que a gente quer conectar, né, esses tetraedros, então normalmente a gente faz, é bem comum, síntese hidrotérmica, então com solvente água em pH básico, mas tu pode fazer com outros solventes e também em pH neutro, né, o ácido, dependendo da síntese, tá? Meio fluorídrico, por exemplo. Então, o tipo de cátion de compensação também influi se tu vai usar sódio, se vai usar cálcio, e também a fonte dele, se é um hidróxido, se é um cloreto. Como eu falei antes, né, a matéria-prima dos elementos silício e alumínio, se a gente estuda muito, né, qual a fonte de silício e alumínio se vai utilizar, e algum outro aditivo que a gente venha colocar na síntese, tá? Então, a gente pode colocar algum composto orgânico como direcionador de estrutura, para direcionar a estrutura, ou um codirecionador. A composição dessa mistura é importante, tá? O modo como se prepara, a ordem de adição dos reagentes, o tempo que se deixa agitando para dissolver determinado reagente, se adiciona outro, isso tudo é importante se estuda, tá? Aqui a maduração é o envelhecimento, então depois que tu misturou tudo, em algumas síntese a gente deixa o gel envelhecendo para criar, né, os primeiros núcleos, né, zeolíticos, tá? E aí também, aí depois a gente vai para a etapa de cristalização. Então, na etapa de cristalização a gente utiliza um reator, tá? Que então o tipo do reator vai ser importante. Normalmente a gente utiliza essas autoclaves, que são copos de teflon, que são revestidos de aço inox, tá? Se pode utilizar sembrados são sementes, tu utiliza a própria estrutura dessa zeólita, pequenas quantidades para direcionar, né, o crescimento dela. E aí na parte da etapa de cristalização, então a temperatura e o tempo de cristalização vão ser fatores importantes. A pressão da síntese, normalmente a gente coloca 2/3 do gel aqui na autoclave e deixa a pressão autógena, né, que se forma, mas se pode estudar na pressão, mas deve ser em outro tipo de reator, se é em agitação ou estático, né, então aqui a gente coloca essas autoclaves dentro de uma estufa que tem uma grade, né, essa grade ela gira, ela tem esse motor que faz ela girar, e aí tu varias o tempo, então no mesmo gel se divide em diferentes autoclaves e vai se retirando de tempo em tempo e faz o raio-x para exatamente seguir a curva de cristalização do material, tá? Então é muito importante o teu cuidado na síntese, né, que ela seja reproduzível, que se faça bem de acordo, né, com a receita ou com o método que tu está desenvolvendo. Bom, aqui eu tenho um vídeo da síntese da zeólita A seguindo aquela receita. Eu não vou passar o vídeo aqui agora por causa do tempo, mas vocês no e-book, se vocês clicarem, o link já manda pro YouTube e vocês podem ver. É um vídeo de 5 minutos em que mostra no laboratório, vocês veem como a gente separa os reagentes, como a gente coloca, né? A gente usa sempre o mesmo becker, se é um pH muito básico, sempre são beckers de plástico, né? Então, todo o procedimento, a gente mistura o gel com um agitador mecânico, com um determinado tipo de pá. São vários detalhes, aí vocês vão poder acompanhar no vídeo que mostra essa síntese. A síntese da zeólita A é uma síntese até bem rápida, ela pode, de 1 a 4 horas tu já obtém a zeólita e é a 100 graus em estático, então é uma receita bem fácil de começar. Se é a primeira vez que está sintetizando uma zeólita, eu começaria com a zeólita A, tá? Uma vez que a gente sintetiza esse material, né, depois que passa esse período, a gente retira essas autoclaves da estufa, filtra, lava o material e seca. E aí faz uma da principal técnica de caracterização é a difração de raio-x, para a gente ver se a gente formou ou não a estrutura do material. Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura zeolítica chamada TOM, que é esse aqui o desenho da estrutura. A gente tinha estudado, então, a gente inseriu, né, o titânio na rede dela, a gente queria o titânio como heteroátomo, e aqui a gente observa, né, a difração de raio-x,
variando a síntese de 1 a 7 dias, né? Vocês veem que em um dia já sai a síntese do material. Claro, conforme vai passando os dias fica o material mais cristalino, tá? Então é um material tipo tom. E quando a gente faz a isoterma de adsorção de nitrogênio para medir, né, o volume do material, os microporos, a sua distribuição de poros, a gente observa que o material ele é realmente bem microporoso, que é a isoterma do tipo 1, né? Vocês veem que a pressões bem baixas, né, ele absorve bastante e depois já não absorve mais. Essa estrutura, ela tem que fazer com pressões bem baixas, pontos bem iniciais, né? Não é uma medida fácil, né? Vocês veem que ela está bem no início aqui, né, da isoterma, né? Então, é uma isoterma típica de materiais microporosos. Bom, outra propriedade desses materiais, principalmente se a gente vai utilizar para catálise, são as propriedades ácidas das eólitas, tá? Então, a gente vai ter acidez de Bronsted e de Lewis, tá? Então, aqui só revisando, né? Bronsted é aquela acidez que o composto ele doa prótons, né? E a base vai ser o que recebe esse próton, e Lewis, o ácido, é aquele que se liga a pares eletrônicos, e base é aquela que doa, né, os pares eletrônicos, tá? Isso, então, nas eólitas fica da seguinte forma: quando a gente sintetiza a zeólita, então, normalmente ela vai ter o sódio, né, um cátion compensando a carga do alumínio, e essa estrutura, então, a gente chama ela, a zeólita está na forma sódica, ou na forma original ou recém-sintetizada, né? Então, S-made, S-synthesized ou não calcinada, tá? Ela pode ter outro cátion compensando carga. Então, se a gente for aplicar para a catálise, a gente vai ter que fazer uma troca iônica com amônia, né? Com cloreto de amônio. E aí, então, a gente vai ter a forma amoniacal. Agora, o cátion compensando a carga é o NH4+, tá? E se a gente aquece, né, calcina o material entre 400 e 500 graus, libera a amônia e a gente fica com o próton, então, compensando aquela carga, e aí eu vou ter uma acidez de Bronsted, que eu vou ser capaz de doar esse próton, tá? E uma acidez bem forte, equivalente a de ácido sulfúrico, tá? Se eu calcino a temperaturas acima de 600 graus, já ocorre uma perda de água da estrutura e eu acabo então tendo o sítio ácido de Lewis. Então, normalmente a gente vai ter a contribuição dos dois sítios de Bronsted e de Lewis, dependendo então dessa temperatura de calcinação, a gente pode então ter mais quantidades de um ou que outro, e também a força pode também ser variável, tá? Bom, aplicando para catálise, uma das propriedades mais importantes das zeólitas é a seletividade de forma dela, tá? Então, pelo tamanho dos poros que ela tem, ela pode ser seletiva ao reagente. O que isso significa? Que aquele reagente que consegue entrar nos poros vai entrar e reagir, e o reagente que não consegue entrar, por ser maior, não reage, tá? Então aqui, por exemplo, uma parafina linear consegue aceder aos poros e aí ela craqueia, né? Enquanto que um ramificado não consegue entrar. Então é uma propriedade bem interessante tu ser seletivo ao reagente, então tu direciona a reação, né? Outra é a seletividade ao produto, por exemplo, a alquilação de tolueno formando, né, os chilenos, né? Se tu faz isso em meio homogêneo, vocês têm os três chilenos, né? Sendo claro que tem mais desses dois, né, por causa das posições. Só que isso ocorre dentro da estrutura zeolítica, mas só um consegue sair, porque esses daqui acabam sendo mais volumosos, não conseguem sair do poro. Então, no momento que só sai esse, o equilíbrio se desloca a formar mais desse produto, né, princípio de Chatelier. Então, uma reação que meio homogêneo tu terias 3 produtos, agora tu acaba tendo só um produto. Isso é muito importante do ponto de vista industrial. Tu dribla, né, o equilíbrio termodinâmico e consegue obter só um produto. E a outra seria a seletividade do estado de transição. Então, por exemplo, essa reação ela pode ocorrer por 2 caminhos, né? Mas um intermediário é mais volumoso do que o outro. Como esse intermediário não cabe dentro da estrutura zeolítica,
esse caminho não se processa. Então isso também é muito interessante, tu direciona, né, o caminho da reação, tá? E isso faz com que as zeólitas sejam materiais muito interessantes, né? A seletividade de forma delas, tá? Então alguns exemplos em catálise, como eu falei, a faljazita, né, empregada na formulação de catalisadores de FCC, né, que se usa então num leito, né, fluidizado. Então aqui a gente vê que tem a alimentação. Aqui no riser, onde ocorre, né, o craqueamento catalítico, em torno de 3 segundos, né? E aqui depois tem um ciclone que recupera o catalisador, que ele vem para cá para ser regenerado, e ele retorna aqui para ser então de novo em contato com, né, com a alimentação para craquear, tá? E aqui sai então os gases, né, do efluente do que foi craqueado, tá? Outra aplicação também muito na indústria de refinaria, depois o Alexandre Leiras vai falar, né, para vocês no último dia do curso. Então existem vários processos que vão utilizar catalisadores, muito deles são os eolíticos, tá? Então na parte de isomerização, desparafinação catalítica, tá? Craqueamento. E claro que conforme eu vou descendo, que são moléculas mais pesadas, acaba tendo também mais compostos nitrogenados, né, forma mais coque, né, também mais enxofre, então aumenta a severidade. Então se faz estudos para buscar catalisadores cada vez mais resistentes, né, a esses processos, tá? Mas então as eólitas são muito empregadas também no refino. Aqui com outros exemplos, né? Então a isomerização de parafina leves a ramificadas, isso aumenta a octanagem, né, da gasolina. A parte da seletividade, né? Então foi a primeira aplicação industrial da seletividade de forma das eólitas, que então foi a desparafinação catalítica, que isso também aumenta a octanagem das gasolinas, porque ficam os materiais mais ramificados, e melhora também a fluidez de destilados médios e lubrificantes, tá? Então são materiais bastante empregados industrialmente. Aqui falando um pouco da isomerização, aí o mecanismo muda, né? Eu preciso não só de sítios ácidos, mas também de sítios metálicos. Então é uma catálise bifuncional, então em que no sítio metálico ocorre a desidrogenação, forma então uma olefina, tá? E aí essa olefina, então a ligação dupla recebe, né, o próton do sítio ácido, tá? Aí forma então o carbocátion, isso ele aqui isomeriza porque o terciário acaba sendo mais estável, e aí então se volta a retirar, né, o próton que foi doado, então se forma a liga dupla de novo, e aí se volta a hidrogenar, né? E aí então a gente restaura tanto o sítio metálico como o sítio ácido, e aí você partiu de uma parafina linear e agora tem uma ramificada. Então essa é uma grande aplicação para aumentar, né, a octanagem de gasolinas. Então para vocês verem que os isômeros do hexano, no momento que se ramifica, se melhora, né, a resposta do motor, tá? Bom, então por que as zeólitas são tão especiais? São materiais com tamanho e formas de poros bem definidos, tá? Isso é muito interessante, porque nos dá essa seletividade de forma. Então a gente é capaz de selecionar as moléculas pelo tamanho, tanto para produtos, intermediários e reagentes, tá? Por serem materiais microporosos, são materiais de alta área específica, isso é muito importante tanto para processos de catálise como de adsorção. É possível variar a composição química da estrutura, então a gente pode ter diferentes sítios catalíticos. Eu mostrei um exemplo que a gente inseria titânio na rede, então eu posso utilizar para reações de oxidação, tá? Tem uma alta estabilidade térmica e resistência mecânica, isso também varia muito de estrutura para estrutura e de composição para composição, mas se consegue obter materiais com alta estabilidade, tá? E aí dá uma grande variedade de aplicações, tá? Então que acaba sendo então materiais muito interessantes, certo? Bom, continuando, vamos ver os materiais mesoporosos, tá? Os materiais mesoporosos,
eles surgem de uma necessidade até da gente conseguir processar moléculas maiores. Então, como a gente estava mostrando algumas aplicações das eólitas para gasolina, gasóleo, quando a gente começa a trabalhar com resíduos ou com petróleos cada vez mais pesados, acaba tendo uma dificuldade de acesso, né, a esses poros. E aí surge, né, os materiais mesoporosos, e o primeiro deles foi a MCM41. Bom, na verdade, um pouquinho antes dela foi a FSM16, que foi um trabalho em que eles pegavam a carnimita, colocavam, né, uma molécula grande, um composto, né, tipo um surfactante também, né, com cadeia longa, e as lâminas se torciam, né, e aí formavam, depois que calcinava, tu liberava esse orgânico e formavam então uma estrutura mesoporosa. Depois se teve algumas discussões se realmente ocorria esse dobramento das lamelas ou não, ou se elas se dissolviam e depois se reestruturavam. Mas logo depois disso, então, surge, e 2 anos depois, né, a família 41S, que a Mobil desenvolve, em que nós temos a MCM41, que o material tem esses poros cilíndricos, né, organizados de forma hexagonal, a MCM48, que a gente tem esses poros, né, dessa forma aqui, a gente chama de estrutura tipo cúbica, e a MCM50, que é o material lamelar, que o surfactante ele fica alinhado dessa forma. Então, esses materiais possuem poros que podem variar de 2 a 10 nanômetros, áreas elevadas acima de 700 metros quadrados por grama, e foram classificados como peneiras moleculares mesoporosas, tá? Então, os reagentes utilizados para síntese é solvente, né? Pode ser água ou álcool, o surfactante, uma fonte de sílica e uma base. Ele pode demorar até segundos a dias, tá? E a temperatura de síntese pode variar, temperaturas muito baixas, de menos 14 até 180. E aí o que vai mudar de obter um material ou outro vai ser exatamente a concentração do surfactante e a temperatura de síntese, tá? Então o surfactante utilizado normalmente é com 16 átomos aqui na cadeia, né, de carbono. Eu vou ter uma cauda, que é hidrofóbica, e vou ter uma cabeça que é hidrofílica, tá? Então aqui a gente vê, né, é o trimetilhexadecylamônio, né? A gente chama muito de CTMA. Aqui é o cloreto, né, dele. Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse surfactante em água, né, a concentração desse surfactante em diferentes temperaturas, o que acontece? Quando eu vou aumentando a concentração, no início eu tenho as micelas soltas, mas quando chega no determinado limite, forma a primeira concentração micelar crítica, né, que começa a formar a micela esférica, né? E aí, quando eu vou adicionando mais surfactante, eu passo para a segunda concentração micelar crítica, que começa a formar, então, uns cilindros micelar, tá? E aí, então, nessa região aqui de concentração e temperatura, eu tenho um arranjo hexagonal dessas micelas, tá? E nesse momento, então, se eu tenho sílica, eu consigo envolver isso e formar o material MCM41. Nessa região aqui, eu vou ter esse ordenamento cúbico que a gente chama, que forma MCM48, e nessa região que eu já coloquei muito surfactante, eles acabam se formando, agrupando, né, de forma paralela, né, e aí a gente forma, então, o material lamelar, que é MCM50, tá? Então, aqui a relação, né, de sílica para surfactante para obter esses materiais. Então, o que seria, né, o mecanismo de síntese? Né? Existem várias teorias, né, mas de uma forma simples, talvez, de entender, esse, então, surfactante, ele forma as micelas, forma o cilindro micelar, tem um arranjo hexagonal, e aí, então, a sílica, que ela pode estar desde o início, né, digamos, interagindo com essa formação dessas micelas, que é um mecanismo colaborativo, corporativo, ou então se entende que pode vir depois, então envolver esses cilindros micelares, e aí quando tu calcina, esse orgânico sai e tu obtém um material, então, com esses poros, né, mesoporosos e poros cilíndricos, tá? Então, são dois mecanismos propostos para a síntese desse material.
E outra coisa que se pode fazer é aumentar o tamanho desse poro, pode variar. Então, tu pode incorporar moléculas orgânicas, por exemplo, o mesetileno, né? E aí, então, incha, né? E aí o poro acaba ficando um pouco maior. Então, tu pode controlar o tamanho desse poro, tá? Também se pode fazer substituições isomórficas, colocar alumínio na rede ou colocar fósforo, outros elementos, tá? Para induzir também outros sítios ativos, tá? E a parte da acidez também é similar à que a gente comentou nas eólicas. Então, aqui é uma receita de uma síntese da MCM 41. Então, normalmente a gente vê nos trabalhos, né, que se dá uma composição do gel. Muitas vezes não se descreve a receita, mas sim a composição do gel, para tu saber a relação entre os reagentes, tá? E aí, então, se prepara duas soluções, né, com esses reagentes, e aí depois uma solução é adicionada na outra, tá? Sempre por último que a gente adiciona a sílica, que quando a gente adiciona a sílica que já forma o gel, né? E aí se mantém numa estufa, né? Por 24 horas ou até 72 horas. Depois o material é filtrado e seco e aí depois é calcinado para retirada do orgânico, tá? Então, a gente vai ter a calcinação para retirada do material orgânico. A calcinação é uma etapa importante nesses materiais, tá? Normalmente a gente faz um aquecimento lento, né, até 550 graus em fluxo de nitrogênio e depois 6 horas em fluxo de ar sintético para retirada desse orgânico. Então, muitas vezes tu sintetiza o material e na hora da calcinação tu pode destruir, tá? Então, é uma etapa que tem que ter bastante cuidado também. E aí, comparando um pouco a MCM41 com as eólicas, né, as paredes desse material, elas são amorfas, não são materiais cristalinos, enquanto que nas paredes das eólicas a gente tem materiais cristalinos, né, eles são materiais bem ordenados. Então, o difatograma de raio-x das eólicas são de materiais cristalinos. Quando a gente vai para o difatograma de raio-x da MCM41, a gente já faz a baixos ângulos, né, até ali, né, 10 angstrom, porque ali perto de 2, de 4, tem esses picos referentes a esse ordenamento. São materiais ordenados, não são... A gente não diz que são cristalinos, né, porque a gente enxerga os picos de ordenação desses materiais, tá? E aí, conforme está ordenado, a gente vai ver se ele está em forma hexagonal, bem bonitinho, a gente enxerga, né, esses três picos, né? Se está um pouco desorganizado, a gente só vai enxergar esse primeiro pico aqui. Vocês veem que isso já é em torno de 35 angstroms, né, que já dá exatamente o espaçamento ali entre os dois centros, tá? Quando a gente substitui ou começa a colocar, né, outro heteroátomo na rede, ocorrem modificações, tá? Também do tamanho do poro, às vezes se contrai um pouco, às vezes amplia, né? Então, observa-se variações ao inserir um heteroátomo na rede. Quanto às isotermas de adsorção desses materiais, ela tem um formato bem característico, né? Uma isoterma do tipo 4, né? Então, ela começa absorvendo, então, nos poros, né? Na superfície interna, então vai absorvendo e aí fecha o poro, né? E aí, no momento que tu for dessorver, ela já dissolve por outro caminho, ela não faz esse caminho aqui inverso, né? Ela acaba dissolvendo, formando esferas, né? Ela não... Porque antes ela foi enchendo o poro e agora vai saindo das pontas, né? Muda o raio de Kelvin e por isso que na dessorção tem a esterese. Esse formato de esterese te dá informações de como é o tipo de poro que tu tem, se é um poro cilíndrico, como esse caso, se é um poro tipo garrafa ou tipo fendas. Então, o formato da isoterma te dá informações bem interessantes. E essa, então, é uma isoterma típica de materiais mesoporosos, tá? Então, a partir da difração de raio-x que a gente obtém, né, esse espaçamento desse pico aqui, que é o D100,
ele me dá exatamente essa distância, tá, entre os centros. Aqui eu tenho o parâmetro da rede hexagonal. O diâmetro de poro eu tiro, então, das análises texturais, tá? E aí, com isso, usando essas equações, eu consigo calcular a espessura da parede, que seria, então, o parâmetro de célula A, que eu obtenho a partir do raio-x, né? Dessa equação aqui, menos o diâmetro do poro, porque aqui eu tenho um raio de um poro, aqui um raio do outro, então o A0 menos o diâmetro do poro me dá a espessura da parede, e aí isso acaba sendo um parâmetro interessante de se estudar. Então aqui vocês veem, né, eu tenho um material mesoporoso de silício, né, então tem em torno de 1.086 metros quadrados por grama. Quando a gente coloca o alumínio, o material perde um pouco a área, mas continua uma área bem elevada, 1.200 metros quadrados por grama. Aqui está o D100 obtido pelo difratograma de raio-x, o parâmetro de célula calculado, o diâmetro de poro obtido pela isoterma de adsorção, e aqui nós temos a parede, né, a espessura da parede, tá? Então, são dados que se utiliza, né, para comparar síntese de materiais, tá? Bom, se utiliza nesses materiais também muita transmissão eletrônica, que a gente vê aqui o tamanho dos poros, né, o arranjo hexagonal, aqui é uma forma, um corte, né, lateral que vê, né, os poros, tá? A microscopia de transmissão, ela já dá esse formato amorfo desse material, mas a de transmissão a gente enxerga bem direitinho, né, a estrutura porosa do material, tá? Então, com uma visão geral da MC1001 que a gente vê, né, esse material tem a vantagem de ter um poro maior, ajustável, tem um grande volume de poros, uma excelente capacidade de adsorção, né, então pode ser aplicado a moléculas de grande tamanho, pode ocorrer então substituições isomórficas, né, e mudar a composição. A preparação é fácil, assim, sem temperaturas moderadas. A desvantagem é que o sítio catalítico dele vai ser mais fraco que as eólitas, tá? E ele tem uma baixa estabilidade hidrotérmica, tá? Isso depende também do método de síntese dessa espessura da parede. Então, por causa disso, surge um outro material, tá? Anos depois, feito ali na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que se chamou SBA. Então, tem várias SBAs, então uma que é muito conhecida é a SBA 15, em que se tem esse material mesoporoso, tá, na forma hexagonal, e agora a gente vai ter microporos que se conectam, né, entre esses mesoporos, tá? E aí, esse material vai ter uma parede mais grossa, vai ser mais estável. A síntese dele ocorre utilizando um polímero P123, que é um polietileno glicol e polipropileno glicol, de novo com polietileno glicol, né? Ele tem 20 de um, 70 do outro e 20 de novo do primeiro. Usa tetraetiortosilicato e ácido clorídrico, tá? Então, uma síntese em meio ácido, né? Com essa composição aqui. Então, aqui a receita, vocês veem que a síntese é simples, né? A gente coloca 20 gramas do polímero, deixa agitando uma noite, né? Aqui numa solução com ácido e temperatura para dissolver, tá? Depois já adiciona, né, a sílica, né? Deixa mais tempo agitando, transfere para autoclave e deixa então a 100 graus durante 72 horas, tá? Então, uma síntese relativamente fácil. E aí aqui eu tenho um vídeo mostrando essa receita, tá? Aí, então depois vocês clicam no e-book para ver, aí já direciona lá para a página do vídeo, tá? Também em torno de 5 minutos, 4 minutos, mostrando exatamente esse passo a passo da síntese da SBA 15. Bom, depois de sintetizado, que a gente tira das autoclaves, né? A gente lava com água, seca, e aí depois a gente calcina, né? Então calcina 500 graus durante 6 horas em fluxo de ar, né? Para a retirada então desse polímero, desse orgânico. E aí caracteriza também para disfação de raio-x a baixo ângulo, né? Isotermas de adsorção de nitrogênio e microscopia eletrônica de varredura e transmissão. Então, as exotermas vai ter de novo aquele degrau, aquele salto que é típico dos materiais mesoporosos, tá?
e ela acaba tendo, aqui é uma MCM41, que às vezes acontece isso, né, de o salto não aparecer a esterese, tá? E a SBA15, ela é bem característica que ela tem essa subida e essa descida bem paralela, né? Então essa esterese é bem típica desse material da MCM41, tá? Desculpa, da SBA15. Então aqui eu estou comparando a MCM41 com a SBA15, certo? Então aqui, dependendo da temperatura que se faz a síntese do material, né, a esterese muda o formato, porque muda o tamanho do poro e a conexão também dos microporos, tá? O difratograma de raio-x também aí é ângulos mais baixos que o da MCM41, então a gente tem que começar a análise em ângulos bem baixos, tá? Vocês veem que o pico aqui sai um pouco antes de 1, tá? E a gente vê de novo os 3 picos, né, mostrando o ordenamento do material. Paredes também amorfas, tá? Então aqui de novo mostra, né, o polímero. Então ele vai se organizando, né, forma, né, essa mesoestrutura híbrida, né, e aí vai consolidando, formando, né, a sílica em volta, né, o óxido em volta, e quando se elimina o template, a gente acaba tendo então a estrutura, tá? Então aqui comenta, né, que quando ele forma, né, são sempre micelas esféricas, tá? E aí o etanol ele dá uma maior quantidade de micelas, né, de formas vermiformas, que a gente chama, né, formas tipo uns gussanitos, né, uns verminzinhos, que daí são mais longas. Então a gente pode variar também o tamanho desses canais, tá? É uma síntese bem interessante. Aqui o que eu estava dizendo, né, conforme variando a temperatura, né, vai aumentando esses canais e a conectividade deles, né? Então aí essa conectividade é que forma os microporos, tá? E então aqui que eu estava falando para vocês, a gente pode fazer uma síntese que se chama síntese de morfologia em plaquetas. O que acontece nessa síntese? Os canais vão estar aqui assim, então eles vão ser mais curtos. Então tu pode fazer na forma, digamos, de vermes, que os canais ficam mais longos, ou na forma de plaquetas, que os canais aí ficam mais curtos, né, na plaqueta, tá? Então vocês veem que isso é interessante exatamente para difusão. Tu pode brincar com o tamanho desses canais. É um material bem interessante por causa disso. Então aqui vocês veem, né, controlando a síntese, a gente pode então ir unindo e formando os vermezinhos ou formar ele nessa forma de plaqueta que fica os canaizinhos mais curtos, tá? Então esse material é interessante que variando os parâmetros de síntese, temperatura, agitação, tu consegue obter diferentes morfologias, né? Então, como eu falei, assim, quando tem na forma de plaqueta, os canais vão ser mais curtinhos, mas tu pode ter nessas formas de fibras ou de vermes mais longuinhas, e aí os canais vão ser mais longos. E também na forma de esfera, na forma de grão de arroz. Então isso é interessante, né? Aqui vocês veem os canais seguindo, né, o comprimento da fibra, né? Então isso é interessante para as aplicações que se deseja dar. Então é um material interessante por isso, tu pode brincar com a morfologia do material, tá? Também se pode fazer síntese, né, com cosolventes, né, utilizar agentes que incham ou que contraem, né, as micelas. Então, tu também, além do comprimento dos canais, tu pode variar o tamanho desses poros, tá? Então, então aqui mostra os estudos, né, variando diferentes cosolventes, né, ou tentando, então, colocando às vezes sais, né, para variar então esse tamanho do pó, tá? Na parte de inserir alumínio na rede, no início foi bem difícil, porque é uma síntese meio ácido, né? E aí o alumínio ele fica meio dissolvido no meio, então é difícil de colocar ele na rede. Então existiram várias metodologias e trabalhos para inserir o alumínio na rede, alguns de rotas de síntese direta, que é um pouco mais difícil por esse pH baixo, né?
Então, se variava o pH em determinada parte da síntese, aumentava o pH para a inserção do alumínio da rede, ou se fazia com uma solução tampão. E depois tem trabalhos fazendo a inserção do alumínio pós-síntese, tá? E aí, então, se cuida muito, tem que se fazer o RMN, né, para a gente observar se o alumínio está na forma tetraédrica, que a gente quer que fique na rede, ou se está na forma octaédrica, que daí ele estaria fora da rede, né? E a gente precisa que ele esteja na rede de forma tetraédrica para ter, então, as propriedades ácidas, né, da catálise. Bom, outro material que tem, além desses materiais de sílica, que eu acho interessante, são os carbonos mesoporosos, tá? Os carbonos mesoporosos são réplicas desses materiais de sílica, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sílica, um material mesoporoso à base de silício, né? Aqui com alumínio MCM48, se coloca nos poros, né, um composto orgânico, aqui eles botaram fenol, faziam a polimerização, né? E aí a pirólise, então, formava o carbono dentro dos poros, e aí depois, com o ataque de ácido fluorídrico, se retira essa sílica de volta, e aí tu fica com um carbono mesoporoso. Então, digamos, é o negativo, né, da estrutura da sílica, né, a réplica dela, né. Então, aqui também tem um outro exemplo, né, então já com os difatogramas de raio-x, aqui tu tem um difatograma de raio-x do material mesoporoso à base de sílica, aí tu preenche ele com carbono, né? Então aqui tu acaba nem enxergando a estrutura, depois tu retira a sílica e tu fica então com a réplica de carbono, né? Então são materiais bem interessantes que foram obtidos pelo Rio, então se chamam CMK, porque foi lá na Coreia que fizeram, né? E aqui então tem várias réplicas, né, a família das CMKs, então depende do template que é utilizado, né, de sílica, tá? E aí esse esquema, então a gente, por exemplo, aqui na SBA, coloca então, forma, né, o carbono dentro dos poros e depois se retira a sílica, tá? E aí, dependendo de como se faz, tu pode ter, digamos, esses poros preenchidos nesses tubos de carbono maciço ou eles porosos, né? Então um é CMK3, outro é CMK5. Isso tudo tu controla então de síntese, né? Então são materiais bem interessantes, né? Aqui então de novo a síntese deles. Aqui a gente coloca então um precursor orgânico, trata com ácido sulfúrico concentrado para formar então essa carbonização, né? E faz um primeiro tratamento térmico, tá? Depois faz uma segunda impregnação de orgânico, faz um outro tratamento térmico, faz depois de novo uma carbonização, então a temperaturas já mais elevadas, mais altas, e aí então uma vez que está bem formado o carbono nos poros, é que então se faz a dissolução dessa sílica, né, pode ser em meio ácido ou em meio básico, tá? E aí a gente obtém o material de carbono, tá? Então, existem também métodos que tu pode tentar fazer esse que nem a gente explicou, né? Que a gente preenche os poros, depois retira aqui com template de sílica, né? Então a gente preenche os poros, né? Faz a carbonização e depois retira a sílica. Ou pode fazer um simultâneo, né? Então que tu já forma, né, o precursor orgânico e faz ele polimerizar em volta e depois tu carboniza ele, tá? Então são formas, métodos de síntese, né, ou de síntese direta ou a estratégia nanocasting, que é usando as sílicas mesoporosas. E aí a caracterização de raio-x, aqui eu mostro, né, um precursor de SBA15 e a CMK3, né? Então eles acabam tendo, são as réplicas, as estruturas, né? Então aqui os fotogramas saem também de materiais mesoporosos, né? E aqui vocês veem as isotermas, né? Aqui a gente fez réplicas da SBA15 de poros longos e a de poros curtos, né? Então vocês veem que como muda, né, a esterese, a isoterma, quando é poros curtos ou poros longos, e aqui a réplica de carbono, né?
acaba tendo essa esterese. Os materiais de carbono acabam tendo uma maior absorção, né, de nitrogênio, vão acabar tendo uma maior área, tá? Então a gente vê aqui, né, na hora da gente falar em área, as áreas às vezes chegam até a duplicar, né? Então aqui vocês veem, né, as microscopias, né, vocês veem que são materiais, a gente chama na forma de vermenzinhos, né? Então aqui vai ter os poros seguindo, né, esses vermezinhos. Bom, aqui depois que a gente faz, né, o carbono nos poros, a gente tem que retirar, né, a sílica, né. Aqui a gente fez um estudo em que a gente fazia com hidróxido de sódio em 2 etapas e com ácido fluorídrico a retirada da sílica. Então é um estudo importante também de como retirar essa sílica de tal forma que não destrua a estrutura e que consiga ficar só com o material de carbono depois da retirada, né. Então aqui vocês veem também, é uma kit 6, a kit 6 tem aqui os canais, né, no formato cúbico, né. Então, a gente observa que a estrutura se mantém, né, quando a gente retira. Então, aqui mostrando, né, ó, a kit 6 é o material de sílica, a CMK8, que é o de carbono, né, quando tá o composto, tá tudo cheio, absorve pouco, né. Então, se observa bem isso, que os materiais à base de carbono acabam tendo uma maior contribuição diária do que os de sílica, tá? Aqui a remoção foi utilizando ácido fluorídrico, tá? Então, de uma forma geral, esses materiais mesoporosos, né? Qual a importância deles? Eles trazem uma grande acessibilidade, tá? São poros bem maiores que as eólitas, tem elevadas áreas, a gente está falando então, que nem eu mostrei para vocês, área de 800 até de 1.200, 1.300 metros quadrados por grama. Isso é muito importante então para processo de absorção e catálise. A gente consegue variar a composição desses materiais, então eles podem ser a base de sílica, pode ter diferentes heteroátomos, pode ser a base de carbono, né? E aí também a gente pode impregnar diferentes metais. Então isso nos dá a possibilidade de fazer diferentes catalisadores com diferentes propriedades. A estabilidade térmica, a resistência mecânica, por exemplo, da SBA15, ela é melhor do que da MCM41, então varia de novo um pouco com a estrutura dos materiais, com a composição química deles, né, mas já se melhorou bastante essa estabilidade térmica e resistência mecânica, e aí surge uma variedade, então, de aplicações que podem ser realizadas, tá? Bom, então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre materiais lamelares, né? Então, o que são materiais lamelares? São materiais em que os átomos, os componentes, eles vão se unindo em 2 dimensões, formando então folhas, lamelas, e essas folhas estão sendo empilhadas e elas interagem então uma entre a outra com forças de interação mais fracas, né? Então elas estão firmemente ligadas em 2 direções e na terceira vai ter essa interação. Existem vários materiais lamelares, tá? Aqui está um desenho do grafite, né? Que é uma forma alotrópica do carbono. Mas nós temos então ali os argilominerais, que são materiais, tem vários materiais lamelares que são argilominerais. Tem os hidróxidos duplos lamelares, né? Que são compostos tipo hidrotalcita. Outros materiais lamelares, como silicatos, niobiatos, né, perovskitas, e também temos precursores zeolíticos lamelares, eólitas lamelares, tá? Então, tem uma diversidade de materiais bem interessantes que são lamelares, não são tridimensionais. Nós vamos começar vendo um pouco a estrutura do argilomineral Monte Morilonita. Então aqui ele é formado também por silício na forma tetraédrica, que também se une com oxigênios comuns, formando uma folha de tetraedros de silício, né, em que se unem essas bases, esses oxigênios da base e os do pico, né, do tetraedro ficam todos apontados para um lado.
Depois a gente tem o alumínio, que agora vai estar na forma octaédrica, tá? E aí, então, ele é coordenado a 6 átomos de oxigênio, que se ligam formando uma folha, né, contínua de octaedros de alumínio. Essas folhas, elas se conectam também com oxigênio comum, então se eu tenho uma folha de tetraedros de silício com uma de octaedros de alumínio, eu vou ter os argilominerais da família 1 para 1. Um exemplo é o caulim. Quando eu tenho duas folhas de tetraedros de silício com uma central de octaedro de alumínio, eu vou ter os argilominerais da família 2 para 1, no qual tem o grupo da esmectita, que tem então o argilomineral montimorilonita. Então, se vocês veem aqui, eu tenho a folha de tetraedros de silício, aqui a folha ela inverte, né, o oxigênio apical está aqui agora para baixo, de tetraedros de silício, com essa central, né, de alumínio. Então, isso forma o que a gente chama uma camada 2 para 1, tá? E nem todas as posições podem estar preenchidas e ainda ocorrem substituições isomórficas, tá? De alumínio por silício. Então, o que acontece? Que eu vou ter uma deficiência de carga, essas lamelas, essas camadas vão estar carregadas negativamente, e eu vou ter cátions compensando a carga, né, desses materiais, e água que vai solvatar esses cátions, tá? Então, dependendo dos elementos que compõem a lamela, eu vou ter diferentes argilominerais. A montimorilonita, ela é feita, então, a composição dela é com alumínio e silício, tá? E aí, então, como ela tem esses cátions nessa região interlamelar, que a gente chama, no momento que tu coloca água, essas lâminas expandem, né? Ela tem essa propriedade de expandir, tá? E são materiais que possuem capacidade de troca catiônica. Então, o que a gente faz, como elas podem expandir, o que acontece? Quando eu tenho todas as lâminas sobrepostas, se eu quero aplicar para processos de adsorção em catálise, eu só consigo aceder à superfície externa, né, dessas lâminas. Elas estão empilhadas como se fosse um livro, eu só enxergo a capa de cima e a capa de baixo, tá? Então, só é acessível para moléculas que consigam, então, solvatar esses cátions que entram na região interlamelar. Então, se eu expando esse material e aí eu troco esses cátions interlamelares por cátions maiores, que a gente chama de o íon de Keggin, aqui no caso é um polidroxicátion de alumínio, e ao calcinar, isso aqui se transforma num óxido, vai se formar num pilar. Então, eu expando as lamelas e aí quando eu faço a troca, daí quando seco, agora ela já tem um pilar maior separando essas lamelas. Então, é como um edifício de uma construção civil. A gente chama esse processo de pilarização. Então, eu acabo separando as lamelas e gerando uma porosidade entre elas, tá? E aí, com isso, aumenta a área. Então, aumenta a acessibilidade, aumenta o D01, é esse espaçamento basal que a gente observa por difração de raio-x, aumenta a porosidade e aumenta, então, as propriedades desse material. E aí a gente pode também inserir pilares com diferentes propriedades, com diferentes sítios ativos. Então, são materiais bem interessantes, né, de se trabalhar e de se aplicar tanto para catálise como para adsorção. O método de síntese tradicional é primeiro preparar o agente pilarizante, esse polidroxicátion de alumínio, no qual então a gente goteia, né, uma solução de hidróxido de sódio numa solução de cloreto de alumínio, tá? E o método tradicional deixa isso 6 dias agitando a temperatura ambiente para formar esse íon de Keggin. Quando está finalizando esse tempo, a gente expande a argila com a água nessa relação de 100 ml por grama, deixa 2 horas agitando e aí adiciona a essa suspensão de argila esse agente pilarizante que se preparou, deixa mais 2 horas agitando, filtra, lava, seca e calcina. E aí a gente tem argila pilarizada, tá? E aí então o espaçamento basal de uma argila natural, né, essa aqui é a argila natural, o primeiro pico, 001, ele desloca para ângulos mais baixos, isso significa que aumenta o espaçamento basal e, consequentemente, a área aumenta em torno de 3 a 5 vezes o tamanho da área específica, tá? Aqui vocês veem que tem uma impureza de quartzo, é bem comum nos argilominerais ter quartzo de impureza, tá? Então, aqui é o material, quando ele troca, ele está intercalado e depois de calcinado a gente vê que mantém, né, esse pico
em 17,8 anos, tá? Se as lâminas colapsassem, esse pico viria para cá, para em torno de 10, né? Que são as lâminas colapsadas. Então, a gente segue o processo de pilarização por difração de raio-x e área superficial. Bom, outros materiais lamelares também podem ser pilarizados, os hidróxidos duplos lamelares, eles vão ser, então, o inverso, né, das argilas, por isso que são chamados de argilas aniônicas. A gente vai ter, as lâminas vão ser positivas, eu vou ter ânion compensando carga, tá? E aí a gente também pode pilarizar utilizando, né, ânions estilo íon de Kegel, né, e formando, então, materiais pilarizados, né? Aí a altura da galeria pode variar bastante, as áreas ficam em torno de 160 metros quadrados por grama, e aí não são tão estáveis como as argilas, porque a lâmina, né, se decompõe a partir de 400 graus. Mas materiais também bem interessantes de serem aplicados para catálise. Depois se descobriu que não precisava as lâminas ter carga nem positiva nem negativa, né? Então, com silicatos lamelares que eram neutros, se conseguiu expandir essas lamelas utilizando, então, octioamina, e aí depois fazendo, então, uma troca com TEOs, né, com sílica, e ao calcinar se obteve, então, materiais pilarizados, né? Então, com altas áreas específicas e até tamanhos de poros bem elevados, mas nesse caso aqui são materiais pura sílica, né? Então, teria que depois inserir um heteroátomo ou utilizar como suporte. Mas então é interessante que é possível, né, pilarizar materiais que as lâminas também não tenham carga, né, que sejam neutras, acaba sendo possível. Bom, em virtude disso, no meu doutorado eu trabalhei com a zeólita MCM22, que é a estrutura MWW, que ela passa por um percussor lamelar, né? Então se descobriu no raio-x, olhando a ângulos bem baixos, que o material recém-sintetizado tinha uns picos que quando tu calcinava esses picos desapareciam. Então se observou que o material era lamelar, que durante a calcinação, então essas lâminas têm esses grupos silanóis, eles condensam, né, e forma o segundo sistema de canal. Ela tem um poro na lâmina, que é um poro sinusoidal, né, formado por 10 membros, tá? E quando se calcina, aí se conecta, né, e forma essa cavidade e esse outro canal também de 10 membros, tá? O direcionador de estrutura é hexametilenimina, né? Então, quando se calcina, se elimina a água aqui dos silanóis e a matéria orgânica e forma um material microporoso, tá? Então, o que a gente pensou? Trocar essa imina interlamelar por cetiltrimetilamônio, então o surfactante a gente expande, né, esse material, tá? Faz a troca parcial com TEOs, com tetraetiôortosilicato, e ao calcinar, a gente elimina a hexametilenamina dos poros da lâmina, retira o CTMA e transforma o pilar em óxido. Então, se forma então, a primeira zeólita pilarizada, né? Aqui no caso, a Mobil chega a patentear e fazer esse material antes, né? Então, eles denominaram MCM36. Então, acaba tendo uma maior acessibilidade e a gente tem aqui lâminas zeolíticas com acidez e porosidade, né, estabilidade zeolítica, né. Então, aqui se vocês verem na difração de raio-x, aqui está o material recém-sintetizado, ele tem aqui o pico 001 e 002, que quando se calcina desaparece. Então, isso é um indício que passa para um precursor lamelar. E isso não era tão simples de ver na época, porque a maioria do pessoal fazia difração de raio-x a partir de 5, né? Então, quando tu enxerga aqui a partir de 5, tu pode até ver achar que esse pico é esse, né? Então, se não presta muita atenção, tu não vê que é o 002. Mas começando em ângulos mais baixos, se observa bem certinho, né? Que é um precursor lamelar. Então, se tu expande esse precursor lamelar com cetiltrimetilamônio, esse primeiro pico desloca para ângulos mais baixos, aí tu já não enxerga muito, a estrutura continua, né, cristalina das lâminas, mas tu já perde um pouco de enxergar ela pelo ordenamento, e ao pilarizar e calcinar, esse pico se mantém,
né? Então se mantém esse pico e os picos referente à lâmina zeolítica, né? E aí a gente vê que o material absorve muito mais, né, nitrogênio, a área duplica, né, por estar separado, né? E por Hauer Cabazoia que a gente observa que mantém os microporos, tá? E ocorre toda uma formação de mesoporos, porque é exatamente a altura do pilar e a distância entre o pilar, né? Então, por separar as lamelas, aumenta a acessibilidade. Então, material bem interessante, né? Material zeolítico pilarizado. Bom, aqui então eu pergunto, é possível obter materiais mais acessíveis, né? Então a gente tem materiais lamelares, como se fosse um baralho de carta, né, empilhado. Eu posso separar, né, essas cartas, né, pilarizando, mas é possível fazer tipo um baralho de cartas, né, separá-las totalmente, né, fazer essas face aresta, né, e ter um material mais acessível. Então, pensando nisso e vendo alguma coisa que tinha de argilas, né, na literatura, em que o pessoal, quando pilarizava as argilas, né, se secava na forma do ar, essas argilas na solução elas estão todas desorganizadas, estão pilarizadas, mas estão desorganizadas. No momento que tu seca no ar, elas vão se organizando e formam um material ordenado, organizado, né, uma argila pilarizada. Mas se tu congela essa solução e liofiliza, tira a água, tu obtém então ela desordenada e regiões de macroporosidade. E aí na literatura eles chamaram isso de argila pilarizada deslaminada. Então, usando esse termo de deslaminização e essa ideia, nós passamos para tentar fazer, e fizemos, né, a primeira zeólita deslaminada, que é a ITQ2. Então, a partir desse precursor zeolítico lamelar, se eu calcino, eu obtenho a zeólita. Se eu pilarizo, né, eu separo essas lâminas e obtenho um material mais acessível a MCM36, mas se eu desorganizo essas lâminas, eu tenho um material totalmente acessível, com porosidade, microporosidade, eu tenho microporos na lâmina, tenho alta acessibilidade, essas copas agora ficam totalmente acessíveis, e eu tenho então estabilidade zeolítica, acidez zeolítica e um material altamente acessível, né? Então, esse foi o resultado da minha tese de doutorado, e que foi bem legal, a gente conseguiu publicar um artigo na Nature, né, sobre isso, né. Então foi um marco, assim, desenvolver materiais zeolíticos deslaminados. Como é que a gente fez isso? A gente trocou, né, de novo a hexaetilenimina da região interlamelar por cetilmetilamônio, ou expandimos, colocamos mais água e tratamos isso no ultrassom para desorganizar essas lamelas, tá? E uma vez que elas estão desorganizadas, a gente calcina. Então, todo esse processo tem que ter bastante cuidado, porque tu pode ter material muito desorganizado e algumas regiões que ele condensa e forma, né, partes de MCM22. Isso aqui tu controla no processo de síntese e também na relação silício-alumínio das lamelas, tá? E aí, então, a gente, o que que acontece? Esse material, ele tem uma aparência de amorfo, né, porque as lâminas estão desorganizadas, não tem aquele pico inicial, e aí tu acaba tendo, então, um material com propriedades bem diferentes, tá? Se a gente for ver as isotermas, como as lâminas são as mesmas que eu vi aqui no material pilarizado, a área superficial é praticamente a mesma, em torno de 800 metros quadrados por grama, mas eu aumento a acessibilidade aumentando muito o volume total de poro desse material, tá? Então, são materiais com elevada área, 850 metros quadrados por grama, mas um elevado volume de poro, né? Uma acessibilidade, aqui também de mesoporo, uma acessibilidade muito grande. E isso se reflete na reação catalítica. Por exemplo, quando a gente utiliza o N-decano é uma molécula linear, ela não tem problema de acessibilidade e ela entra naqueles poros de 10 membros sinusoidais. Então, um material mais ativo, mais ácido, vai ser mais ativo, né? Então, efetivamente, a MCM22, que é a zeólita, ela é mais ativa. Aí segue da ITQ2 e por último da pilarizada, porque aqui como eu inseri pilares de silício, né, então eu perdi a acidez, tá? E aqui, bom, são a formação de coque, a gente já vê que a ITQ2 forma já menos coque, né? Porque é uma zeólita, porque ela está mais acessível, né? Agora, quando eu vou para uma molécula maior, que é o craqueamento de gás óleo, uma mistura de moléculas, né, bem maiores, aí a acessibilidade joga um papel importante. A gente vê que a ITQ2 craqueia muito mais, né, seguida da
MCM36, que é a pilarizada, e por último a zeólita, tá? Então, formando muito mais diesel e gasolina e muito menos gases e coque, né? Então, acaba sendo que a acessibilidade joga um papel bem importante nesse material. Então, aí a gente fez uma patente espanhola e depois a Shell compra, né, essa patente, a gente faz uma patente mundial e aí a Shell detém, né, o uso desse material. Aqui vocês veem a microscopia eletrônica de varredura, que a gente já vê que o material ele era numa forma de moedas, os cristais, né? Então isso já era um indicativo de que era um material lamelar. E quando a gente começa a deslaminar ele, já fica mais, a gente enxerga que já não tem mais essa forma de moedas, vai abrindo, né, formando essas formações tipo livro, né, vai esfoliando, né, desorganizando, deslaminando essas folhas, tá? E aqui a gente vê, ó, uma de transmissão de alta resolução, a MCM22 quando está conectada, aqui tá os poros, né, a gente vê perfeitinho a estrutura, e aqui a ITQ2 quando ela tá toda desorganizada, então aí justo a gente pegou uma folha, né, então a gente consegue desorganizar esse material. E aí, então, na brincadeira das cartas, né, a gente consegue brincar um pouco mais com essas lamelas, né? Aí, se vocês olharem na internet, além do castelo de cartas, tem essa bola, assim, que o pessoal monta com as cartas, né? Uma esfera oca, né? Então, nós brincamos, será que a gente consegue fazer isso também a nível molecular? Então, a gente utilizou esferas de carbono, de Black Spears, e começamos a fazer a síntese da MCM22 em volta, né? Dessas esferas, né? Então a gente observa por difração de raio-x que se constrói, né, um material em volta das esferas de carbono e aí depois a gente consegue, aqui é o momento da síntese, né? Então a gente coloca as esferas, né, coloca a sílica coloidal, então faz a síntese e aí ela acaba interagindo, né, com as esferas, por isso que ela envolve elas e a gente consegue então obter esferas ocas, né, de zeólitas, né? Então aqui é uma de transmissão mostrando ali as lâminas, né, das zeólitas, né? E aqui a gente vê forma esferas, né? São esferas ocas, né? Bem interessante, né, o material. Aí a gente aplicou esses materiais, por exemplo, para aplicação da frutose em 5-HMF. Essa molécula ela não acede, né, aos sistemas de poros da MCM22, ela acaba sendo feita na superfície externa, tá? Então, quando a gente utiliza na forma de plaquinhas e na forma de esferas, a atividade é semelhante à atividade, à seletividade. Aqui, quando a gente coloca nióbio, melhora um pouco. Então, que como ocorre na superfície externa, a atividade é a mesma. Qual é a vantagem de eu trabalhar com a esfera? Porque se é uma solução líquida, fica mais fácil de eu filtrar o material. Aqui a gente tem que centrifugar, porque são partículas muito finas, né? Então fica difícil a separação. Então, às vezes, trabalhar então, né, com essa forma de esferas ocas facilita, né, o manuseio e a separação do material. Então, materiais lamelares, né, por que são, eu acho eles lindos, né? O porquê disso? Porque a gente pode controlar, ajustar a acessibilidade e a porosidade desses materiais. Então eu posso deixar eles conectados, eles pilarizados, eles desorganizados, eles na forma de esferas. Então tu pode brincar com essa geometria, né? Ajustar essa acessibilidade. A gente consegue obter materiais com alta área específica, então para processo de absorção em catálise são importantes. Existem diferentes tipos de materiais lamelares, então eu posso variar a minha composição química, ter diferentes tipos de sítios catalíticos. A estabilidade térmica e resistência mecânica vai depender da composição da lamela, do tipo de lâmina que eu utilizo, né? Vocês lembram que eu falei que o hidróxido duplo lamelar a 400 graus já se decompõe, então algumas lâminas vão ser menos resistentes e também o ordenamento, se o material está pilarizado, né, organizado, ele vai ter mais resistência do que o material que não está pilarizado. E aí tem uma grande variedade de aplicações que esses materiais podem ter, tá? Então, como conclusão, eu queria deixar para vocês
que as peneiras moleculares são materiais muito interessantes, tá? A gente pode variar a estrutura porosa delas, então o tamanho e a forma dos poros, a geometria desses canais, né? A dimensionalidade, se é um canal em uma direção, em duas, em três, né? A composição, variando a composição, a gente pode direcionar diferentes aplicações, né? Então, a reações de oxidação, a reações de redox, a reações ácidos básicas, né? Então, para processos de adsorção, de separação também. Então, é muito interessante tu poder também variar a composição. A acessibilidade amplia as aplicações, então tu obtendo materiais mais acessíveis, tu pode processar, né, moléculas maiores, né, ou absorver ou processar. Eles vão ter atividades para diferentes reações químicas, né, a gente pode então controlar isso. A seletividade de forma, eu acho que assim que é uma importantíssima propriedade, né, para aplicação industrial, né? Então isso, as eólitas ali, eu acho que isso é a parte mais linda delas, é essa seletividade de forma. E aí esses materiais, se a gente envolve as eólitas, os materiais mesoporosos lamelares, são materiais muito impressionantes para a gente desenhar catalisadores e adsorventes. O que eu quero dizer com desenhar catalisadores e adsorventes? Eu tenho uma reação específica, eu tenho uma molécula específica que eu quero absorver, então eu sabendo o tamanho dessa molécula, sabendo quais são as propriedades dela, eu posso projetar qual é o material que eu vou sintetizar, com que propriedades ele tem que ter para poder catalisar ou absorver essa molécula, tá? Então, são materiais muito interessantes para a gente desenhar catalisadores e adsorventes. Bom, eu deixo aqui para vocês a propaganda de alguns livros que a gente obteve no material. Esse aqui é sobre síntese de zeólitas eco-friendly, né? Então, tentando fazer uma forma mais amigável ecologicamente, né? Usando menos direcionador de estrutura e utilizando resíduos para fazer zeólitas, estruturas zeolíticas, tá? Tem um outro livro que a gente fez sobre a valorização da cadeia produtiva do lítio, em que a gente fala do processo de retirada de lítio do beta-espodumênio e aí sobra um resíduo sílico-aluminoso, que a partir desse resíduo a gente consegue transformar em diferentes estruturas zeolíticas também. Temos um livro de materiais mesoporosos, em que a gente fala da MCN41, da SBA15, da KIT 6 e das argilas polihéteroestruturadas, tá? Então, uma revisão muito boa desses materiais, então, um livro bem interessante para quem está começando nesse assunto. E ano passado a gente lançou outro que se chama Carbonos Porosos, que a gente fala sobre carvões ativados, esses carbonos réplicas, né, os mesoporosos, e espumas sólidas, tem que essa foto aqui, espumas sólidas de carbonos que já são materiais macroporosos, tá? Também um livro interessante para quem quer trabalhar com esses materiais. Depois a gente tem no grupo 2 livros mais antigos, que são sobre materiais lamelares pilarizados em geral, e um sobre tratamento de águas com excesso de íons fluoretos e nitratos utilizando hidróxidos duplos lamelares, né, que foi aí um resultado de um projeto com a FUNASA. Fora disso, então, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui na escola compartilhando um pouco o que a gente faz, né, o nosso laboratório de peneiras moleculares, o LabPemol. Aí tem parte da equipe, e aí os agradecimentos, então, a todo mundo que colabora com a gente, que nos auxilia dando, né, ajuda financeira. Obrigada.